Nós vamos continuar a correção dos nossos exercícios. Próximo exercício, página 117, número 60. Três tubos de 4 metros, 6 metros e 10 metros vão ser cortados em pedaços do mesmo comprimento. Sendo esse comprimento o maior possível, qual deve ser a medida de cada um? Pense o seguinte, você tem três tubos diferentes, você quer cortá-los, mas de uma forma que todos tenham o mesmo comprimento. Suponha que você precisa utilizá-los para alguma coisa. Como cada um tem um comprimento diferente, você não sabe exatamente qual o comprimento máximo que eles podem ter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o máximo divisor comum, ou seja, o número maior que consegue dividir ao mesmo tempo o 4, o 6 e o 10. Eu separo esses números por vírgula, passo um traço e faço a divisão. Essa divisão só pode ser feita por números primos, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Como todos eles são números pares, eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3 e 10 dividido por 2 é 5. Posso dividir novamente? Não. Por quê? Porque eu preciso dividir os três números que sobraram. E você não vai encontrar nenhum número que divide o 2, o 3 e o 5 ao mesmo tempo, já que eles são todos números primos. Isso quer dizer que a medida é 2 metros. Aquele tubo de 4 metros, você consegue dividi-lo em duas partes e cada parte tem 2 metros. O tubo de 6 metros, você consegue dividir ele em três partes diferentes e todos com 2 metros. Já o tubo de 10 metros, você consegue dividir ele em 5 partes, mas todas as partes também têm 2 metros. Então, essa é a resposta da nossa questão. Próximo exercício, número 61, na página 120. O exercício 61, ele diz: dois trens deixaram juntos a estação às 9 horas. Sabendo que o trem A sai a cada 15 minutos e o trem B a cada 20 minutos, quando os dois trens sairão juntos da estação novamente? Lembra quando nós estudamos mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum? Eu falei que alguns problemas, eles têm algumas características e qual o tipo de cálculo que você vai fazer. Aqui é um cálculo de repetição. Você vai repetir novamente alguma coisa, um evento vai acontecer novamente. Um acontece a cada 15 minutos, o outro acontece a cada 20 minutos. Quando essa coincidência vai acontecer novamente, ou seja, qual é o número que é múltiplo de 15 e 20 ao mesmo tempo? Nesse total é que nós vamos encontrar a coincidência. Então, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum de 15 e 20. Para calcular o mínimo múltiplo comum, ele é um pouco diferente do máximo divisor comum. Você vai fazer o mesmo processo, vai fazer um risco e vai dividir por números primos. Mas aqui, eu preciso dividir por números primos enquanto eu puder. Então, o 15, por exemplo, não divide por 2, mas o 20 divide. Então, eu sou obrigada a começar a divisão por 2. Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir 15 por 2, não tem como, então repete. 20 dividido por 2 é 10. 15 dividido por 2 não tem como, repete. E 10 dividido por 2 é 5. Como eu não tenho mais números pares, não posso mais dividir por 2. Vou para o próximo número primo, que é o 3. 15 dividido por 3 é 5. 5 não divide por 3, repete. 5 por ser um número primo, você só consegue dividir pelo próprio 5. 5 dividido por 5 é 1. Você vai ver que no mínimo múltiplo comum, você vai chegar no número 1 sempre. E quais os números que nós encontramos? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Na forma fatorada, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5, 60. Ou seja, os dois sairão daqui a 60 minutos novamente. Vão sair ao mesmo tempo. 60 minutos nada mais é do que uma hora. Então, eles vão sair junto às 10 horas.
Próximo exercício, número 62. Os números 117 e 153 são primos entre si? Justifique sua resposta. O número, ele é considerado primo com outro número se você não consegue dividir os dois ao mesmo tempo por nenhum número, como nós podemos fazer quando calculamos o máximo divisor comum. Então, nós temos o número 117 e os números 153. Eu vou tentar dividir pelo primeiro número primo, que é o 2, não tem como, porque eles são ímpares. Eu vou para o próximo número, que é o 3. Se você quiser ter certeza se o número divide por 3, soma os algarismos. 117 é formado por 1, 1 e 7. O total é 9, então divide por 3. E o 153 é formado pelos algarismos 1, 5 e 3, que também é 9. Agora, eu vou dividir. 117 dividido por 3 é 39. 153 dividido por 3 é 51. 39 dividido por 3 é 13. E 151 dividido por 3 é 17. Como eu não consigo dividir ao mesmo tempo nenhum dos dois números agora, os dois números que sobraram, o 17 e o 13, porque eles são primos, eu termino. Por que, então, não é possível... Então, por que esses números eles não são primos entre si? Porque eu consegui fazer a divisão. Foi possível dividir. Isso quer dizer que eu consigo dividir eles tanto por 3, como 3 vezes 3 é 9, eu também consigo dividi-los por 9. Nosso próximo exercício, número 63, na página 121. Uma filha me visita a cada 15 dias. Uma outra me visita a cada 18 dias. Se acontecer de hoje as duas me visitarem, a próxima visita que acontecerá daqui ao seguinte número de dias: 60, 90, 100, 120 ou 140 dias. Você vai ver que esse evento é uma passagem de tempo. E ele quer saber quando coincide novamente, ou seja, quando a pessoa que visita ela. Então, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. Por quê? O próximo múltiplo dos dois números é a data comum para essa coincidência. Então, eu vou calcular o mínimo múltiplo de 15 e 18. Eu vou fazer um risco. Como é o mínimo múltiplo comum, se um dos números for impar, você obrigatoriamente precisa começar pelo primeiro número primo, que é o 2. Como 18 é par, eu vou começar a dividir por 2. Então, eu vou repetir o 15. 18 dividido por 2 é 9. Não tem mais números pares? Vou para o próximo número primo, que é o 3. 15 dividido por 3 é 5. 9 dividido por 3 é 3. 5 não divide por 3, repete. 3 dividido por 3 é 1. 5 é um número primo, então só divide por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Ficamos com 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Qual é a forma fatorada desse número? 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Vezes 5, 90. Então, a próxima vez que essas pessoas irão visitar novamente e vai coincidir, daqui a 90 dias. Resposta correta, letra B. Próximo exercício, número 66. Um comerciante pretende acomodar 60 latas de óleo de soja e 420 latas de óleo de milho em caixotes que deverão ter a mesma quantidade de latas, mas sem misturar os dois tipos de óleo em qualquer um dos caixotes. O menor número de caixotes que ele poderá usar é 7, 10, 17, 30 ou 60. Bom,
Eu sei que eu tenho quantidade diferente, é soja e óleo. Eu vou colocar em caixas apenas óleo e na outra caixa apenas milho. Mas eu quero colocar o mesmo tanto, ou seja, como se eu quisesse comprar caixotes do mesmo tamanho para colocar a mesma quantidade de litros de óleo. O que eu sei é que possuem 600 latas de óleo de soja e 420 de latas de óleo de milho. Então, como eu quero saber o máximo que eu consigo colocar, eu vou calcular o máximo divisor comum. Então, eu vou escrever o 600 e o 420, vou fazer um risco e vou dividi-los. Lembrando que eu só posso dividir por números primos que conseguem dividir os dois ao mesmo tempo. Como eles são pares, eu vou começar do número 2. 600 dividido por 2 é 300. 420 dividido por 2, 210. 300 dividido por 2, 150. 210 dividido por 2, 105. Eu já não consigo dividir por 2 porque o 105 é um número ímpar. Então, vou para o próximo número primo, que é o 3. 150 dividido por 3 é 50. 105 dividido por 3 é 35. 50 e 35 não divide por 3, então vou para o próximo número primo, que é o 5. 50 dividido por 5 é 10 e 35 dividido por 5 é 7. Bom, então o máximo divisor comum aqui é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ou, na forma fatorada, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é 60. Ou seja, serão 60 latas. Só que essas 60 latas vai abrigar, serão 60 latas em cada uma das caixas. Mas como é que eu vou colocar isso? Você vai olhar o final. Tem o número 10 e o número 7. Esse número 10, ele corresponde ao número 600. E 600 é as latas de óleo de soja. Então, você precisa de 10 caixas para colocar 60, de 60 em 60 latas de óleo de soja. O 7 é para o óleo de milho. Então, você precisa de 7 caixas para colocar 60 latas de milho de óleo de milho em cada uma. Se eu vou usar 10 caixas para conseguir colocar todas as latas de óleo de soja e 7 caixas para conseguir colocar todas as latas de óleo de milho, então eu vou precisar de 17 latas no total. Resposta correta, letra C. Próximo exercício, número 10. Certo planeta possui dois satélites naturais, a Lua A e a Lua B. O planeta gira em torno do Sol e os satélites em torno do planeta, de forma que o alinhamento Sol, planeta e Lua A ocorre a cada 18 anos, e o alinhamento do planeta Sol e Lua B ocorre a cada 48 anos. Se este ano ocorreu o alinhamento Sol, planeta, Lua A e Lua B, então daqui a quanto tempo ocorrerá novamente esse fenômeno? 860 anos, 96 anos, 48 anos, 144 anos ou daqui a 66 anos? Bom, aqui eu quero saber uma coincidência de um evento novamente. Qual vai ser o múltiplo que vai ser comum dos dois números que nós estamos procurando, que é o número 18 e o número 48. Então, eu vou escrever os dois números e vou dividi-los. 18 dividido por 2 é 9, 48 dividido por 2 é 24. 9 não divide por 2, repete. 24 dividido por 2 é 12. 9 não divide por 2, repete. 12 dividido por 2 é 6. 9 dividido por 2 não divide, então repete. 6 dividido por 2 é 3. Agora eu vou dividir por 3, porque nenhum dos dois divide por 2. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Ficamos com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 4. E 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado a 2.
2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 3 é 39. Vezes, aliás, 16 vezes 3 é 48. Vezes 3, 144. Resposta correta, letra D. Pessoal, nós concluímos a correção da nossa atividade 4. Bom, agora, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar e corrigir alguns exercícios da atividade 5.